por mais um dia, Senhor, que, Senhor, nos estão concedendo esta manhã. Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã na Tua presença. Que o Senhor vem manifestar, Pai, o Teu Espírito. Que o Senhor vem manifestar, Pai, o Teu poder sobre este lugar. Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, aquele que vai trazer a palavra, os professores da escola dominical, os professores da classe, que o Senhor esteja abençoando. Que o Senhor vem estar trazendo, ó Pai, em nossos corações um renovo espiritual nesta manhã. Deus, que o Senhor vem tocar em nossos corações nesta manhã, tirando, ó Pai, tudo aquilo que impede o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Pai, para Te louvar, para Te glorificar, exaltar o Teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus poderoso, que nesta manhã, Pai, esvazie os nossos corações e enche do Teu Espírito, enche do Teu poder, enche de nós de sabedoria que vem do alto, que é o Senhor. Então, Pai, ensina, papai, nós deleitar, ensina nós descansar no Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. Então, Pai, fala conosco nesta manhã, através dos estudos, em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, a vida de cada pastor dessa igreja. Seja com cada um deles, ó Pai, abençoe de uma forma especial, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, em coração de cada um. Então, Pai, eu abençoe, ó Pai, toda a família Shalom nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aqui os diáconos, vai ter reunião lá em cima, tá? Tá no terraço, reunião dos diáconos. Pode. Senhor, igreja, vamos colocar de pé para louvar o nosso Deus essa manhã. Feche os seus olhos. Comece a agradecer a esse Deus maravilhoso, Deus bondoso. Pai, nessa manhã, Deus, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem renovado as nossas forças. O Senhor tem nos sustentado nos Teus braços, Deus. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado, Pai, e porque nos momentos difíceis, ó Deus, o melhor lugar para estarmos, Deus, é na Tua presença, Pai. É nos Teus braços, Jesus, onde nós encontramos renovo, onde, Senhor, as nossas forças, Senhor, são revigoradas, Pai. E nós queremos, ó Deus, aprender a cada dia mais confiar e descansar no Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina, porque o nosso coração, muitas vezes, Senhor, fica abatido, mas o Senhor, ó Deus, é o Deus que conhece mais do que nós mesmos os nossos corações, Deus, e nós entregamos o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca nos deixou, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se passarmos pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Cante mais uma vez a Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca
teus braços é o meu descanso. Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti, Jesus, porque o nosso descanso está no Senhor. Deus, a nossa confiança está em Ti. Você pode dizer isso: Senhor, eu confio. Senhor, eu descanso, por mais que esteja difícil, eu confio no Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é real, o Senhor é quem nos sustenta, Pai. Obrigado pela Sua presença todos os dias. Obrigado por nos segurar todos os dias, Pai, porque só em Ti, Pai, o nosso coração encontra descanso, Deus. Em Teus braços, Deus, em Teus braços, Deus, é o nosso descanso, Pai. Você pode dizer mais uma vez: em Teus braços é o descanso, Senhor. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso, Pai, Tu és. Em Teus braços é o meu descanso. Pai, nós entregamos, Deus, tudo nas Tuas mãos e descansamos no Senhor nessa manhã. Fala conosco, Pai, através desse estudo. Molda os nossos corações, Pai. Estamos, ó Deus, com os ouvidos abertos, Deus, para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Pai, porque a Sua presença é real. E porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado dia após dia, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Muito obrigado. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? Deus nos abençoe. Senhor, fale conosco a partir da EBD e até o restante desse dia, que nós possamos ouvir o Senhor falando ao nosso coração. A nossa lição da escola dominical é sobre o nosso exemplo na educação de filhos. Nós sabemos, irmãos, que nós ensinamos muito mais com aquilo que nós fazemos, mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. A palavra do Senhor nos orienta que devemos ser imitadores de Cristo. Gálatas 4, 19b, a palavra diz que Jesus tem que ser formado em nossa vida. E o objetivo é para que através daquilo que nós fazemos, Deus seja glorificado, vendo em nós as boas obras que o Senhor quer que nós façamos. Que Deus seja glorificado. Só que a abordagem hoje, dentro dessa dinâmica aí de educação de filhos, nós vamos passar por alguns princípios da palavra de Deus nesse processo de educação. Eu convido os irmãos a abrir a palavra em Provérbios 4, e vamos fazer a leitura de 1 a 9. NVI, Andréia, a tradução? Aqui? Não, né? É a nova versão? Amém, irmãos? Acompanhe a leitura, por favor. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria
procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. A orientação de um pai para o seu filho. Irmãos, vamos orar. Deus, nós dependemos do Senhor e da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos lava. Queremos que a Tua palavra faça isso em nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, empresas fazem muitas palestras com os funcionários. Normalmente essas palestras, elas visam a melhoria do rendimento do trabalho, ou aumento do lucro, ou as Minas depois da explosão do gasômetro, eu creio que as palestras tenham sido muito focadas em segurança. Mas o objetivo das palestras é sempre mudar a atitude do funcionário, é sempre alcançar um objetivo maior, ir mais à frente. E nós, irmãos, recebemos a palavra do Senhor constantemente, seja na EBD, seja no culto, né, de adoração à noite, no domingo, sejam as quintas-feiras, grupos de crescimento, sempre recebemos porções da palavra de Deus. E essas porções da palavra, irmãos, são palestras que são ministradas ao nosso coração, sempre com o objetivo de mudar o nosso comportamento, de mudar a nossa conduta. E a gente tem que ficar atento, porque se o objetivo é esse, 2 Timóteo 3,17, Paulo diz que quando nós sabemos que a palavra de Deus ela é divina, ela é inspirada e ela é útil para redarguir, corrigir, ensinar, instruir em justiça, ele diz que o objetivo da palavra é que nós estejamos aptos. Que sejamos aptos. A palavra apto, o sentido dela no original, é que nós sejamos mestres. O objetivo da palavra de Deus, quando ela é ministrada ao nosso coração, irmãos, é que sejamos capazes de ensinar esta palavra a outras pessoas. Só que muitas vezes a nossa visão infantil, a nossa visão de chegar à igreja e receber uma palavra que nos abençoa e não enxergarmos a necessidade de mudar a nossa maneira, o nosso caráter para se adequar à palavra, nós permanecemos meninos na fé. E precisamos o tempo todo de leitinho, de leitinho, de leitinho, de comidinha, de bebê, para sermos ensinados, irmãos, em coisas básicas. Nós somos ensinados, é no básico. Não fala mal não, meu irmão. Respeita a liderança, irmão. Relaciona com amor. Submeta, ame marido, ame a esposa. Filhos, irmãos. Isso é leitinho. E nós permanecemos nessa infantilidade espiritual e precisamos disso. Mas quando somos ministrados aqui, o objetivo da palavra é sempre que a gente amadureça. E passamos, irmãos, a ensinar esta palavra e não ainda ser ensinados. E Paulo ainda diz, no versículo 17, que além de sermos aptos, nós ainda nos tornamos capazes, preparados para toda boa obra. Então, nosso desafio é vir à escola dominical, é vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, é nos tornarmos mestres. É nos tornarmos capazes de executar as boas obras que Deus espera que nós façamos. É esse o nosso desafio. Mas prestem atenção, se nós estamos trabalhando hoje sobre educação de filhos, o exemplo dos pais, a responsabilidade dos pais. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. A nossa sociedade hoje
ela é cheia de males. Nós olhamos para o comportamento das pessoas e nós vemos mentira, agressividade, violência, falta de respeito, imoralidade. Qual é a origem, irmãos, de todo este mal da sociedade que nos cerca? A origem, a palavra do Senhor nos fala em Jeremias 17, o verso 9. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é mau. Mateus 15, 19 diz que dele procede prostituição, adultério, mentiras. Tudo vem do nosso coração. Então essa sociedade que está aí fora, cheia de males, a origem dela é no próprio coração do homem. Agora vamos pensar, a sociedade que nos cerca, cheia de males, ela é formada por famílias. E é na família que são desenvolvidos costumes, hábitos, caráter, crenças. Tudo vem da família. Então nós poderíamos dizer que tal é a sociedade, tal é o lar, tal é a família, tal é a sociedade, tal é o mundo. Trazendo para o nosso contexto, poderíamos dizer, tal é a família, tal é o lar, tal é a Igreja Batista Shalom. Nós somos aqui dentro, irmãos, aquilo que nós somos dentro da nossa casa, dentro de 4 paredes, que ninguém nos vê, mas nós não temos como esconder isso. Porque a nossa família reflete isso aqui dentro. A nossa família, a conduta da nossa família, reflete aqui dentro da igreja o que nós somos lá, dentro de 4 paredes. Não temos como esconder isso. E é no lar, irmãos, que ocorre a educação de filhos. Provérbios 1, 8. E logo em seguida, Provérbios 4, 1 e 4. Provérbios 1, 8 diz: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. É pai e mãe que ensina e instrui, irmãos. Não podemos terceirizar isso. Provérbios 4, 1 e 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Verso 4. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se à minha palavra de todo o coração, obedeça meus mandamentos e você terá vida. Irmãos, não dá para delegar à igreja, à escola, a educação dos nossos filhos. Essa função, esse trabalho é seu, pai. É sua mãe, é você quem tem que ensinar. E hoje há uma terceirização da educação dos filhos. Aí eu faço a pergunta, irmãos, o que é educação de filhos? Nós falamos muito disso. O que é educação de filhos? Sabe o que é educação de filho, irmãos? Educação de filhos é educação de alma. Quando nós educamos filhos, nós estamos educando a alma do nosso filho. Nós estamos treinando o coração dos nossos filhos. Porque a alma dos nossos filhos, aquela criancinha tão lindinha, tão gostosinha, tão bonitinha, a alma dela não é neutra. Nós não podemos imaginar que a criança nasce e a criança é boa. Ela não é. Salmo 51, o verso 5. A palavra de Deus nos fala: eu sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. A criança não tem alma neutra. Ela nasce com o pecado, irmãos. Então nós temos na nossa casa que treinar o coração dos nossos filhos. Nós temos que educar a alma dele. E muitas das vezes nós confundimos, sabe por quê? Porque nós ficamos treinando nos nossos filhos bom comportamento. O bom comportamento é resultado da alma educada. O bom comportamento é resultado do coração treinado. Nós
temos que ter consciência que os nossos filhos são pecadores. E é o engano de muitos pais que às vezes acham que o seu filho não comete determinados erros. Pode ser que não cometa, irmãos, mas nós não podemos confiar. E tem pai, mãe que é cego e acha que o seu filho não faz nada. Só a gente que está na escola, né, Angélica? É que sabe, quem mais aqui é professor e tem essa experiência, o que o filho é capaz de fazer, irmãos. Só quando está longe do pai e da mãe. Deuteronômio 6, os versos de 6 a 9. Nos diz em Deuteronômio. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Irmãos, ensine com persistência. Não é para poder ensinar comportamento, não. É a palavra de Deus, é para treinar a alma. É para treinar o coração. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-a como sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, para que você veja sempre a palavra. Ensine ao filho, doutrine a alma do seu filho, treine o coração do seu filho. E nós achamos que educação, irmãos, é comportamento. Não! Educação é treinar a alma. O coração da criança precisa ser treinado. E esse treinamento vai definir o que essa criança será no futuro. Que tipo de adulto que ela será. Se alguém duvida que a sociedade maligna de hoje é resultado de famílias desestruturadas, alguém duvida que essa sociedade que nos cerca é resultado de pais que não cumpriram seu papel? Esses filhos, esses jovens que vemos hoje, toda essa realidade que nos cerca, irmãos, é família que não cumpriu seu papel. São pais que não fizeram o que tinha que ser feito. Educar a alma do filho. Sabe o que acontece? Muitas vezes uma criança faz alguma coisa e os pais dizem assim, um adulto diz assim, isso é coisa de criança. Quantas vezes nós dissemos isso? Quantas vezes nós ouvimos alguém falar isso? Isso é coisa de criança. Irmãos, quando os pais entendem que a atitude dos filhos reflete o seu coração, não é apenas imaturidade e nem fase de crescimento, esses pais têm uma grande vantagem de educar os filhos com sabedoria. Não podemos olhar, irmãos, para as atitudes insanas das crianças e dizer que aquilo ali é coisa de criança. Não é não, irmãos? Sabe por que nós falamos que é coisa de criança? Sabe qual é o nosso pensamento quando nós usamos esse argumento? É porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade de educar e de treinar o coração delas. Porque dá trabalho. Dá trabalho treinar e educar a alma de uma criança. Isaías 53, verso 5, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Irmãos, Jesus, o Pai, eles não abriram mão do castigo sobre Jesus, para que através desse castigo nós fôssemos curados, salvos. Jesus, ele não abriu mão do trabalho que ele teve. O próprio Isaías 53 fala que ele verá o trabalho das suas mãos, o fruto do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Só que muitas das vezes os pais
se negam a reconhecer que aquilo que é coisa de criança, na realidade, é algo que ele tem que trabalhar e investir para mudar o coração da criança, irmãos. E sabe o outro motivo que nos faz pensar que aquilo é coisa de criança? Falta de fé na palavra de Deus. Provérbios 20, 11. Vejam o que diz esse texto. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento mostrará se ela é pura e justa. Olha que coisa tremenda. A criança mostra o que ela é pelos seus comportamentos, suas atitudes. E sabe o que nós falamos, irmãos? Isso é coisa de criança. Nós temos que estar atentos. Porque o motivo de agirmos assim é porque nós não cremos na palavra de Deus. E Deus fala que a criança mostra o que ela é, com as suas atitudes. E isso nos mostra, irmãos, que essa criança, ela precisa de correção. Ela não precisa de desculpas. Provérbios 22, o verso 15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Ela precisa de correção, irmãos. E eu queria deixar claro para vocês, irmãos, que não estou aqui fazendo apologia à violência não, tá, irmãos? Não é essa a ideia, não. Só que hoje nós observamos que os pais têm divinizado os filhos. Os filhos se tornaram ídolos dentro de casa. As crianças se tornaram pequenos deuses. E tudo que elas desejam, tudo que elas querem, o propósito dos pais é dar. Isso tem mudado o foco. E quando os pais corrigem ou educam os filhos, têm buscado mudar o comportamento. E não é o comportamento, porque nós não estamos adestrando um cachorro. É gente. Tem alma. E a alma da criança é pecadora. Vamos, irmãos, educar a alma. Vamos treinar o coração. Só que isso dá trabalho. E muitos pais não querem trabalho. Sabem o que não é educação de filhos? E que muitos pais têm entendido como sendo educação de filhos? É investir em roupa boa, comida boa, casa boa, escola boa. Não quer dizer que não se possa dar, irmão. Se tem condição, o Senhor abençoou, que bom, glória a Deus. Mas muitos pais têm entendido que isso é educação de filhos. E não é. Nós temos que lembrar, a alma da criança ela tem de ser treinada. A alma da criança não é neutra, ela é pecadora. E vocês sabem, irmãos, qual é o alvo da educação de filhos? Qual é o objetivo para criarmos, educar os nossos filhos e treinar o seu coração e educar a sua alma? Woody Baucham, eu não sei se é essa a pronúncia, um pastor americano, ele diz que se os pais têm criado os filhos para serem médicos, advogados, atletas, artistas ou qualquer outra coisa que não seja para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. E sabe o que nós vemos hoje, irmãos? Os pais criando os filhos é para ser médico, é para ser doutor. Dificilmente a gente vê um pai falando que está criando o filho para que ele cresça e ele seja um servo fiel ao Senhor. Nós não ouvimos isso. Nós ouvimos que as famílias têm investido, se preocupado, o pai e a mãe trabalhando até morrer,
para que o filho tenha uma educação adequada, tenha uma casa boa e possa estudar e ser um doutor e ganhar muito dinheiro. Porque, irmãos, para treinar a alma dos nossos filhos, para educar a alma deles, nós não precisamos de dinheiro, não. Nós não precisamos de dinheiro. Nós queremos dinheiro é para dar coisas para os nossos filhos e nós esquecemos de treiná-los e educá-los para que cresçam, obedecendo e honrando a Deus. Aí, irmãos, é que nós olhamos que aquilo que o lar ou a família é aquilo que a igreja é. E na igreja nós temos pais que têm se preocupado em fazer uma reserva, criar condição para que os filhos estudem, mas não se preocupem que os filhos honram e temam a Deus. Tem um péssimo testemunho. Pais que em casa falam mal do irmão, da liderança, da família, não tem relacionamento, mas está se empenhando o máximo para que o filho cresça e seja doutor. Aquele homem que estava com celeiros cheios e falou: alma, descansa, porque agora você está rico, você está satisfeito, você tem tudo. Aí vem o Senhor e fala: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem, para quem será? Nós estamos preocupados, irmãos, é que nossos irmãos, nossos filhos tenham coisas. Eles não têm que ter coisas, irmãos. Antes de aprender a honrar e obedecer a Deus. Nós estamos preocupados em encher celeiros. A igreja tem preocupada em encher celeiro. O objetivo de educar o filho, treinar o coração do filho, sabe para qual é? Para glorificar a Deus, irmãos. Os nossos filhos são treinados, são educados, a alma e o coração deles é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nós tratamos algo tão sério como a educação de filhos, sem visão de que aquele filho tem que crescer e viver para agradar a Deus. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, porque enquanto igreja, nós somos 50 milhões de brasileiros aproximadamente. A cada 5 brasileiros, talvez um crente. E onde a sociedade tem sido mudada, aonde a igreja tem feito diferença nessa sociedade corrupta e podre do nosso país, é porque os pais não têm criado os filhos para a glória de Deus. Pais têm criado filho para ter dinheiro. E na hora que a alma desse filho for chamada, de que vai valer o estudo e o dinheiro que esse filho adquiriu? Eu não estou dizendo, irmãos, que não devamos fazer isso, por favor. Vamos sim dar aos nossos filhos condições de estudar, de ter um trabalho digno, de viver com dignidade. Mas este não é o nosso alvo. O nosso alvo é criar filhos para que Deus seja glorificado, para que eles vivam no temor do Senhor. Segundo a Timóteo, no capítulo 3, dos versos 14 e 15. Amém, irmão? 2 Timóteo 3. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Isso Paulo falando a Timóteo. Pois você sabe de quem aprendeu, da mãe e da avó, que eram cristãs. Paulo falando isso a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Só até o 15, irmã, obrigada.
A palavra de Deus, irmãos, que nos torna sábios para a salvação. E é esse o propósito. É esse o objetivo. É para isso que nós, pais, educamos filhos. Para que a alma deles seja salva. Agora, se educar filhos é educar a alma do filho, irmãos, a única fonte de instrução é a Bíblia. Não podemos usar outra referência para educar a alma dos nossos filhos. Salmo 119, vejam o que diz, o verso 2. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos de todo o coração e de todo o coração o buscam. Salmo 40, o verso 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. 68. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus preceitos. 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Olha, irmãos, a dependência de Deus, da palavra dele. E o 105, que nós conhecemos, né? Sabemos aí que a palavra de Deus é lâmpada, que ilumina os nossos passos, e luz que clareia nosso caminho. Não tem outra base para educar a alma dos nossos filhos, se não for a Bíblia. Hebreus 4:12, a palavra do Senhor nos diz que a palavra ela é viva, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Marcos 13:31, a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Isaías 40, o verso 8, que diz que Isaías 48 fala que as plantas, né, as ervas secam, elas murcham, porém, a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, a palavra de Deus ela não é adaptada ou adaptável a opiniões, a pensamentos, a filosofia humana. A palavra de Deus ela é estável para todas as épocas. Não existe modismo, período que ela vale ou que ela não vale. E ela é aplicável a qualquer situação, ela vale para tudo. Mateus 4:4. A palavra de Deus, ela é tão necessária, irmãos, para nós, quanto pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João no capítulo 4, verso 34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade de Deus? Comida nos dá a ideia de prazer e de sustento. Então Jesus está falando que quando ele faz a vontade de Deus, ele tem prazer. E ele é sustentado por fazer a vontade de Deus. É como se fosse comida para ele. Por isso que Jesus fala em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem. E nós temos que aprender que a palavra de Deus, obedecer a sua palavra, tem que gerar em nós prazer e sustento. Tem que ser o suficiente para a nossa vida. Isaías 55, os versos 8, 9 diz: meus pensamentos não são os de vocês, meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quer dizer, irmãos, que qualquer pensamento, qualquer caminho ou ensino fora da palavra de Deus é falho. A palavra de Deus é superior a tudo. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Irmãos, a Bíblia é o fundamento para instruirmos os nossos filhos, a educar a alma dos nossos filhos. E sabe por quê? Prestem atenção.
ela é a verdade. Quer dizer, irmãos, que o resultado que a Bíblia fala que será produzido na vida dos nossos filhos, dependendo da maneira como nós os educamos, é verdade também. E quando a Bíblia fala que se ensinarmos o caminho, se ensinarmos a criança, ela terá vida, ela vai ter vida. Mas se ela fala que se não ensinarmos, se negligenciarmos a palavra, a criança terá morte, ela vai ter morte. E nós não cremos nisso, irmãos. O não crer na palavra de Deus nos faz ser pais relapsos, omissos. Nos preocuparmos com o que os nossos filhos tenham. E não que eles sejam obedientes e tementes a Deus. O que a palavra de Deus diz que é e que será de resultado, vai ser para a vida ou para a morte. E ninguém aqui cria filho para a morte, não. Ninguém aqui quer filho para a morte. Ninguém aqui quer filho para viver infeliz. Nós queremos que nossos filhos sejam felizes e abençoados. Mas nós negligenciamos a Bíblia, a palavra de Deus. E sabe por quê, irmãos, que tem que ser a Bíblia? Porque só a Bíblia, ela ensina para os nossos filhos de onde ele veio, por que ele está aqui e para onde ele vai. Só a Bíblia. Não existe mais nenhum ensino, princípio filosófico, nada no mundo que ensina aos nossos filhos. Quem são eles? Por que eles foram criados? Para onde eles vão? Por isso que é necessário que os pais conheçam a Bíblia. Mas o que nós temos, irmãos? Pais cristãos que não conseguem dominar os filhos. Muitas das vezes, quando um pai ou a mãe é questionado, sabe o que fala? Mas eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não consigo fazer esse menino obedecer. Tem um temperamento muito forte. Nosso Deus, alguma coisa assim, né? Personalidade é forte. Irmãos, é o contrário. Os filhos têm que se sujeitar à palavra do pai. Não é o pai e a mãe sujeitar à vontade do filho, não. Nós buscamos, irmãos, na igreja, bênçãos de Deus. Aí, Jesus se torna nosso ídolo. Porque quem adora ídolo, busca o seu ídolo somente para ser abençoado. Agora, se nós somos servos e adoramos o Senhor, a palavra do Senhor, ela tem de ser obedecida. E nós queremos é bênção. Não cremos na palavra, irmãos. Eu tenho falado aqui, às vezes, na oração de manhã, irmãos, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida e arrepender dos nossos pecados. Enquanto igreja, nós temos pecado demais, nós não confiamos na palavra do Senhor, nós não cremos na palavra do Senhor. Sabe o que muitas vezes as pessoas dizem com relação à educação de filhos, né? E são muito relaxadas em relação à educação de filhos? Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós somos cruéis com os nossos filhos. Nós não amamos os nossos filhos quando nós não os educamos no caminho do Senhor. Isso é crueldade, isso é maldade, isso é egoísmo. E nós vamos analisar por que isso, irmãos, é egoísmo. Porque nós temos métodos bíblicos para ensinar a palavra de Deus, e nós temos métodos que não são bíblicos. Sabe quais são os métodos que não são bíblicos?
nós manipulamos. Olha, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Se você for ao culto, se você for à EBD, se você, participar dessa atividade, eu vou te dar o celular, vou te levar ao shopping, você vai... Irmãos, isso é comum e isso é manipulação. Sabe qual que é o problema da manipulação, irmãos? É que nós trabalhamos ali, ao invés de ensinar a criança o que ela está errada e exigir dela que faça certo, nós estamos ensinando a criança a fazer tudo por interesse. Tudo por interesse próprio, só aquilo que interessa a ela. Outra maneira de nós educarmos, sabe qual? É o emocionalismo. A criança não obedece o pai, a mãe, aí o pai e a mãe ficam tristes. Nossa, como você entristeceu o coração da mamãe. Como a mamãe está triste. Ou então nós fazemos terror. Olha, o pastor Wagner. Né, pastor? Coloca o senhor ainda no meio. Cuidado com o pastor. Ou então colocamos Deus. Fazemos terror. Mostrando que Deus vai castigar. Ou então, nós colocamos a criança, expomos o filho a uma vergonha exagerada. Ou nós isolamos a criança, não comportou não, também não converso com você. Aí fica dias, horas, sei lá, sem dar ideia para a criança. Irmãos, se não há diálogo, se há esse tipo de conduta, como que a criança vai saber aonde que ela errou? Como que ela vai ser ensinada? Como que a alma dela vai ser treinada? O coração dela vai ser mudado? Não tem jeito. Ela não sabe onde ela errou. Ela tem que ser mostrada. Olha, você errou aqui. Aí, ao contrário, a distância entre pais e filhos aumenta. Outra forma não bíblica que nós temos de corrigir é a punição. Só que a punição é a pior de todas, porque não requer conversa, não precisa demonstrar paciência e nem precisa de tempo para poder instruir. Começa na gritaria, no espancamento, na proibição. Você não vai ver televisão, você vai ficar tanto tempo assim, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo, você não vai para casa da sua avó. Proíbe assim, sem mais nem menos. E a raiva não é administrada. E o problema da criança, onde ela está errando, não é tratado. Esses são os métodos não bíblicos, que buscam trabalhar apenas comportamento. Está adestrando a criança como se ela fosse um cachorrinho. Ó, se você fizer isso, vai ser assim. Se você não fizer isso, vai ser desse jeito. Isso é adestrar. Não entende. A criança não entende aonde ela errou e como ela vai consertar. Ela se torna ignorante no seu comportamento e como controlar o seu comportamento. Estimula o egoísmo da criança. E ainda distancia os pais dos filhos. O filho não vai querer saber do pai como amigo, nem como exemplo, nem como modelo. Agora, nós temos os princípios bíblicos. E os métodos bíblicos são comunicação, diálogo, conversa. Falando com o filho e escutando o filho, irmãos. É interessante que este método de falar e escutar, este método permitirá saber o que está acontecendo no coração do filho e o filho vai saber o que está no coração do pai e da mãe. Há um entendimento do porquê. Consequentemente, a chance de melhorar o comportamento é melhor. Segundo, a conversa, o diálogo com o filho diminui a influência negativa externa. Porque na hora que vier lá da escola ou de onde esse filho estiver, exemplos maus para ele seguir, ele teve conversa, diálogo com o pai e ele entende o porquê daquela situação. A influência negativa externa será menor ou nula. O aluno, a criança aprende a ouvir e a raciocinar. Oh, meu pai e minha mãe estão falando isso por causa disso. Ela aprende a raciocinar, irmãos. Ela aprende a entender os outros, aprendendo a ouvir. E se há uma coisa hoje que é muito raro, é as pessoas ouvirem uns aos outros. E ela aprende, irmãos, a escutar
e aquele conselho, ela vai usar aquilo depois para falar para outras pessoas, ela vai reproduzir aquilo. E a sociedade será beneficiada. Os nossos filhos bem educados, com valores morais, irmãos, quando eles crescerem, aonde eles estiverem, eles vão manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Eles vão ser exemplo, eles vão ser referência. E eu vou honrar aqui agora. Eu louvo a Deus pela vida da Letícia, louvo a Deus pela vida da Isabela, minha outra filha, porque são filhas exemplo, filhas modelo. Glorifico a Deus pela sua vida, minha filha. Glória a Deus, porque aonde elas estão, elas dão bom testemunho. Glória a Deus por isso, irmãos. Quando os filhos crescem, se eles foram, a alma foi treinada, se eles foram educados, eles vão dar bom testemunho. Eles vão ser referencial. Toda a comunicação, irmãos, toda a forma de nos comunicarmos na nossa casa, na educação dos nossos filhos, glorifica a Deus. Colossenses, no capítulo 3, os versos 16 e 17, nos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra, ensinando, conversando, dialogando com o filho, ou em ação, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. O diálogo, a comunicação em casa com os filhos, glorifica a Deus. Saber falar segundo a palavra, glorifica a Deus. Tal lar, tal é a sociedade. Tal lar, tal é a igreja. E o segundo, irmãos, segundo ponto, na educação dos nossos filhos, segundo método bíblico, o primeiro é comunicação e o segundo é a disciplina, a correção. É o uso da vara. Não estou falando aqui, irmãos, que a vara seria maus tratos, mas é o uso da vara. Sabe por quê? Olha só, Provérbios no capítulo 29, verso 15. Irmãos, é ingenuidade nós pensarmos que a criança entregue a si mesma, fazendo aquilo que ela quer, que é da sua vontade, ela vai desenvolver sozinha padrões morais elevados. Não vai. Muitas das vezes os pais querem que os filhos aprendam no automático. Sozinho ali. Mas a nossa natureza do pecado, irmãos, ela está cheia. E ela faz com que a gente sempre procure fazer aquilo que nos agrada. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria. A criança não adquire sabedoria se ela não for corrigida. Agora deixa eu fazer só uma observação. Existem crianças, irmãos, que precisam de mais ou menos correção. Tem criança que muitas das vezes só o diálogo resolve com ela. Vocês já viram uma árvore plantada na beira da calçada, nas praças, não sei, em locais assim de rua, beira de rua? Tem árvore que cresce certinha. Não precisa de podar um galinho. Ela vai crescendo sem incomodar, sem atrapalhar o trânsito, nada. Mas tem árvore que nasce toda esgalhada, né? Galho para lá, para cá. E para não atrapalhar, o que é que tem que fazer? Tem que ir lá cortar. Tem criança que não precisa, irmãos. Glória a Deus por isso. Tem coração ensinável. Mas tem criança que vai precisar. E nós não podemos abrir mão da vara, da correção. Porque se deixarmos de corrigir, sabe qual será o pensamento da criança? E que é o nosso pensamento? Eu tenho o direito de ser feliz. É essa a lei e o princípio que rege o mundo. A pessoa casa, separa,
porque eu tenho direito de ser feliz. O filho não é bem tratado em casa, o pai e a mãe corrigem, quer acompanhar, quer ver o que está assistindo, quer ver o que está vendo na internet. Mas você tem que respeitar o meu direito, pai e mãe, de ter a porta do meu quarto fechada. Que isso? O meu direito? Eu? Irmãos, isso é insano. O filho nunca procurará por si mesmo padrões morais elevados, conduta de comportamento elevado, se ele não for ensinado e nem corrigido. Não existe, porque a nossa alma é pecadora. Nós somos pecadores. Os pais são muito ingênuos. Quando tem esse pensamento, aí vem a correção, a disciplina, o uso da vara. Só que tem pais que são contra o uso da vara. Sabe qual é o primeiro argumento que muitos pais usam para dizer que não concordam com a vara? Eles dizem assim: mas eu amo demais o meu filho. Dói mais em mim do que nele. Não é assim, mas dói na gente mesmo. Quando a gente corrige com a vara, dói. Viu, Letícia? Doía todas as vezes. Muito mais em mim, tá? Ah, você sabe, né? Hoje você sabe. Amém. Irmãos, você sabe quem é que o pai ama de verdade quando ele fala que dói mais nele do que no filho? O pai ama mais é a ele. O pai e a mãe estão preocupados mais é com a dor dele, não é com o filho, não. Aí o pai e a mãe nega de usar a vara e ele se beneficia temporariamente disso. É o pai e a mãe que é beneficiado, irmãos. Não é o filho, não. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Ama é a si mesmo. Isso é egoísmo, irmãos. Nós somos egoístas. Deixamos de usar a vara e corrigir nosso filho, porque nós não queremos sofrer. Se dane-se o nosso filho depois. Vá para caminhos que não sejam caminhos do Senhor. Naquela hora nós não queremos, então eu não vou corrigir. Eu vou sofrer. Isso é ignorância. Um outro argumento que normalmente os pais usam para não usar a vara é quando eles dizem: eu tenho medo de machucar. Vai machucar. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Irmãos, na hora vai doer. Agora, é preciso saber usar da maneira correta. Não se usa a vara de qualquer maneira, não. Era a varinha do amor, né? Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não vai morrer. Então não tem desse negócio que vai machucar a criança, não. Tem aquele ditado antigo que diz que pé de galinha não mata o pinto, não, gente. Só que tem que saber. Nós precisamos saber. Medo de provocar revolta no coração do filho. Provérbios 13, 1. É 13, 1. Provérbios 13, 1. 29 e 15. Pode ser esse também. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. 29 e 15. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dessa insensatez. E Provérbios 13, 1. É porque estava na ordem, né? Aí acho que eu tirei da ordem. Provérbios 13, 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Irmãos, o medo da revolta só vem para aquele coração que não é corrigido. A correção, ela afugenta a tolice e não o contrário. Não vai gerar revolta no coração do filho. Vai tirar, é a tolice dele.
vai dar sabedoria a ele. É o contrário. E um outro argumento, pais que dizem, a vara não funciona, não resolve, eu usei, não deu, não adiantou de nada. Sabe por quê? Porque não aplicou a vara de maneira correta. O problema não é a vara, é quem usou a vara. O problema não é o que a Bíblia ensina sobre a vara, é o pai que não sabe usar esse recurso. Não usou a força necessária. Ou foi de mais, ou foi de menos. De mais vai gerar revolta mesmo. De menos não vai fazer nem cosquinha. Teve uma vez que eu comprei na praia um chinelo nem era vara, era um chinelo de palha, né, Letícia? Aí a Letícia e a Isabela brigando. Eu falei com as duas, pode parar com isso, essas duas? E tal. E elas não pararam e tal. Vem cá, todas as duas. E peguei aquele chinelo de palha para dar uma chinelada na bunda de uma e da outra. O chinelo não doía, não. Ele era de palha, ele era levinho. E as meninas ficaram, ai, mãe, fizeram o maior teatro para achar que estava doendo de verdade. E eu crente que eu estava corrigindo. Não valeu, aquela dali não valeu. Mas a força não adiantava, o chinelo não ia ajudar, não. Irmãos, a Bíblia diz que dá sabedoria à correção, que afugenta a tolice do coração. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é a verdade. E se ela diz que a vara da correção dá sabedoria, irmãos, é porque dá sabedoria. O problema é quem usa a vara. E nós usamos a vara da maneira errada. Primeiro, qual é a maneira de usar de forma errada? Nós mostramos ira sem controle. Tiago 1:20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se usou a vara com ira, está errado. Outra, ela ser usada a qualquer hora, em qualquer lugar e sem motivo nenhum. Efésios, no capítulo 6, o verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Às vezes vai ser usada, a vara vai ser usada sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Isso vai trazer resultado negativo? Vai, com certeza. Ela não vai alcançar o objetivo para qual foi criada, foi orientada por Deus. Punição, gente, a vara não é punição. O uso da vara é em resposta ao erro que foi praticado. O objetivo é corrigir. E sabe como que a gente usa a vara corretamente? Primeiro, com decência e ordem. A coisa não é na base da gritaria, não é na base da pancadaria. Segundo, ela deve ser usada, irmãos, quando o filho não respeita a autoridade, nem através das atitudes e nem da palavra. Sabe aquela criança que você conversa, meu filho, não pode fazer isso. Meu filho, olha, vamos respeitar as pessoas, vamos agir assim. E a criança teima. Não pode bater na carinha da mamãe. Sabe aqueles meninos que, né? Tá. Não pode, isso é coisa de criança. Irmãos, tem que pesar um pouquinho. Não é a hora da vara, não, mas pode dar um tapinha na mão da criança para ela saber que ela não pode fazer. Então, quando foi falado, quando foi mostrado e o filho não aprendeu, é hora de usar a vara. É este o momento, quando ele não respeita a autoridade. Terceiro, a vara tem que ser usada num lugar privativo. Não é no meio de todo mundo, não. Já vi casos de mãe chegar na escola, não sei se aconteceu com a Angélica, comigo eu já vi, de mãe chegar na escola e enfiar a mão no filho na frente de todo mundo, de colega, de professor, e a gente fica sem ação, constrange, envergonha a criança. Coisa terrível, não é na frente de ninguém. Outro, explique para o filho o erro e explique o número de varadas. Eu vou te dar 5 varadas por causa disso, disso e disso. Explica qual é o erro. Lugar, irmãos, tem que ser preparado. É no bumbum. No bumbum. E a criança tem que ser tirada a roupinha,
E tem que ser deitada no joelho, nas pernas. E ali, aplicar a varada no bumbum. Ô Letícia, eu não sabia disso, tá, minha filha? Me perdoa. Me perdoa. Irmão, se eu soubesse de tanta coisa que eu sei hoje, quando eu estava educando as minhas filhas, não é que eu batia nela em qualquer lugar, não. Normalmente era no bumbum e pegava a perna, né, Letícia? E eu nunca coloquei no colo e tirava a calcinha e batia no bumbum assim, não. Eu devia saber disso. Me perdoa, minha filha. Me perdoa. Faz assim com a Elisa, tá? Não faz igual eu fiz, não. Faz assim, certinho. Depois, irmãos, da varada, nós temos que explicar para os nossos filhos ou para o filho que o ama. Eu amo você. Fala para ele, eu te amo. Depois da varada. Diga para ele, eu não estou feliz com este castigo que eu estou te dando. Eu não estou feliz. E eu tenho esperança que você vai mudar o seu comportamento. Fala isso para o seu filho. Depois de falar isso, avalie. Avalie o que vai acontecer. Se aquela vara, aquela correção, aquela disciplina gerar na criança submissão e tristeza pelas atitudes dela, então alcançou o objetivo. Mas se a criança ainda não manifestar sabedoria nas suas atitudes, então ela vai precisar de mais correção. Mas espera a hora que chegar o momento de dar outra correção. Mas observa. Esse tipo de reação vai mostrar se a correção valeu ou não. Que tem criança que numa primeira vez que apanhou por causa de um problema, uma situação, ela não faz aquilo mais. Pode vir outro, mas aquele dali ela não faz mais não. Agora preste atenção, a vara reforça a comunicação. Eu estou batendo em você, você está levando essas varadas por causa disso, disso e disso. E eu quero que você mude seu comportamento. E a comunicação, se ela for bem feita, ela pode evitar a vara. E explica a vara. A comunicação bem feita explica o porquê das varadas. O que nós não podemos, irmãos, é deixar de crer que os nossos filhos precisam ser disciplinados e corrigidos. Não podemos deixar de crer nisso. E é por isso, irmãos, que varadas são dadas em criança pequena. A partir do momento que chega uma determinada idade, você não vai dar varada mais. Vai conversar. Aí já vem a conversa. Só que, se a gente vem fazendo desde cedo um trabalho bem feito, sabe o que vai acontecer mais na frente? Não vai precisar conversar demais. Não vai precisar gastar muita saliva. A gente não vai precisar perder muita hora de sono à noite por causa de filho. É o nosso desafio, irmãos. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é boa para nos corrigir, para nos instruir, para nos redarguir. E ela nos torna aptos para ensinar e para praticar boas obras. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos amadurecer como cristãos, crer na palavra, entender que educação de filhos é educar alma, é treinar coração, não é treinar um cachorrinho, não é treinar comportamento. Isso a gente faz com bicho. É treinar a alma do nosso filho, treinar o coração dele, para que ele aprenda a honrar e obedecer a Deus. E a vida dele seja para a glória de Deus. É esse o objetivo da educação. E nós precisamos aplicar o que a palavra de Deus nos diz. Tiago 1, 22 diz que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos crer que a Bíblia é a verdade. Vamos crer que a vara da correção, aplicada corretamente, ela vai alcançar o objetivo de tirar o nosso filho do caminho da morte, de salvar a sua alma e de não sermos envergonhados. Amém? Deus nos abençoe e que o Espírito Santo complete no nosso coração, irmãos.
o que foi dito aqui nesta manhã. Aleluia. Graça e paz, queridos. Que bênção, né? Palavra de sabedoria da mãe e vó Mônica. Agora vamos ver, né? O ensinamento agora da Elisa vai ser um pouco mais refinado, já com a experiência da vovó. Na realidade, se a gente pudesse aprender primeiro, né? A vida é uma propaganda que falava assim, a vida só dá uma safra. Então a gente vai aprendendo, fazendo, depois na hora que você está bom, não tem como voltar mais. Então tem que passar para frente a experiência. Então, o ensinamento excelente que nós tivemos nesta manhã e necessário. Eu falo sobre as 3 fases da educação, da relação dos pais com os filhos. Eu falo sobre a fase do encantamento, do desencantamento e do reencantamento. Eu acho isso muito interessante, porque a fase do encantamento é quando o bebezinho, né, você ficou sabendo que está grávida, aí cria aquela expectativa, aquele sonho e aquela coisa, e aquele encantamento total até nasceu, até o pezinho do neném é cheiroso, você quer beijar, você quer... Tem gente, eu vejo às vezes, tem pais que falam que até o cocô do neném está bonito hoje. Eu nunca vi cocô bonito, mas esse está. Então, é a fase do encantamento. Mas aí vai chegando uma fase, né? Lá para os seus 12, 13, 14, que a criança começa a se revelar como gente também, né? Enquanto está no encantamento, você põe a roupinha. Você vai vestir amarela. Vou vestir amarelo mesmo, mamãe. E veste amarelo. Agora, no desencantamento, você fala, vai de amarelo, minha filha. Não, eu gosto é de roxo. Vai de azul. Não, eu gosto é de preto. E não sei o quê. Aí fica aquela fase, né? A fase em que a criança e adolescente já está se revelando. E aí é tudo contrário, né? Na fase do encantamento... Você fala assim, que coisinha linda, dá vontade de engolir. Mas aí, né, na fase do desencantamento, você fala assim, meu Deus, por que eu não engoli? Né? Então, é a fase que eu falo no desencantamento da revelação do ser, né? Aí o adolescente começa a ter opinião, é tudo contrário, não quer andar mais com os pais, né? Quer andar no grupinho deles, e o jeito dele, e é contrário a tudo. É uma fase que você não pode, pai, às vezes ouvir tudo, ver tudo e nem ver tudo. Então você tem que ir contornando, porque senão você joga fora mesmo. A vontade, às vezes, que dá é descartar. Mas aí você não descarta. Vai levando. Vai levando, sabe por quê? Depois, lá na frente, vai vir uma fase de reencantamento. E às vezes os pais não aprendem, não entendem isso. Lá na frente, quando seu filho ou sua filha se tornar um adulto, aí elas vão começar também a perceber que você tinha razão. A própria vida vai ensiná-los, e alguns vão tomar decisões erradas mesmo. Você vai ser o auxiliador, o orientador. É o que a Mônica disse. Há uma fase que você vai usar a varinha da correção. Há uma outra fase, e isso também é difícil para nós pais, fazermos essa transição de uma fase para outra. Há uma fase que você é autoridade, é a lei. Na outra fase, eu entendo que você já não é, mesmo sendo autoridade, mas você já é o conselheiro. Chega uma fase de idade que você precisa mais de aconselhar. Não é só bater, não. Aí já não adianta mais. É ensinar, confrontar com a palavra, com o diálogo, com a sua experiência que você tem de conselheiro numa fase mais adulta. Tem mãe e pai que quer bater no menino que está maior que ele. Eu bato mesmo, pastor.
Você bate, mas não vale nada mais. Não adianta, você só cria problema. Chega uma fase que você tem que ser conselheiro ou conselheira. Ah, pastor, mas não houve. Você pode colocar medidas protetivas, né, limitando a ação dela. Eu acho, por exemplo, que quem é que manda na casa? É o pai e a mãe. Pode ter a idade que for. Se ele é dependente do pai e da mãe, quem estabelece as normas da casa é o pai e a mãe. É verdade? Olha, meu filho, enquanto você é dependente do pai e da mãe, você tem que ouvir as normas, obedecer às normas da casa com o pai e a mãe. Precisa depender. Agora, da casa, do filho, da filha, precisa ter mais diálogo nessa fase de desencantamento. Tá bom? Amém, queridos? Deu para entender alguma coisa aí, não? Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. É uma fase difícil, né? Principalmente a fase de adolescência e juventude. Só vai saber quem estiver passando. Se você já estiver passando, você já sabe disso. Tem filhos também que se manifestam diferente. Eu tenho 2 filhos. Eu vou citar os nomes, né? Eu tenho o Daniel. Daniel, na fase da correção, Daniel, você podia falar, brigar e não sei o quê, e ele continuava a mesma coisa. Com ele tinha que ser na base da varinha mesmo. A linguagem dele era varinha, vara mesmo. Não tem jeito não. A Letícia já tinha um temperamento diferente. Era na conversa, só de eu chamar a atenção bravo com ela, ela já envermelhava toda, o rostinho envermelhava e ficava quietinha, porque o temperamento dela é diferente do temperamento do Daniel. Daniel, eu acabava de falar com ele, eu já saía era pulando e fazendo outra arte, né? Mas é do temperamento dele também. Não é qual que é pior, qual que é melhor. Não, cada um tem o seu temperamento. Não é pior nem melhor. Cada um tem o seu temperamento. Você que tem que saber como lidar com isso. Como que você vai lidar com A, como que você vai lidar com B. Você que tem que contornar isso aí. Como você vai lidar com seus filhos também, adultos. E filho adulto também tem como lidar, né? Como que você vai lidar com os seus genros? Aí, Mônica. Mônica tem 2 genros, né? Com os netos depois, você vai aprendendo, né? Tem que ir aprendendo. Tem que ir se adaptando. Como que a sogra vai lidar com a nora? Tem que se adaptar. Né? Tem que se adaptar. Tem que chegar a um acordo. Olha, eu falo que é mais fácil genro combinar com a sogra do que a nora combinar com a sogra. É mais fácil. Entre a nora e a sogra tem um ciúmezinho. Quem que domina, quem que manda no marido, quem não sei o quê. Quem manda mais, né? Entre a mãe e a filha é mais normal. Mas não é impossível. É possível. Tem que ter um acordo, limite de segurança, respeito das 2 partes para caminharem juntas, tá bom? Nós estamos tendo lições práticas da vida cristã. Essas lições nos ajudam muito. Gente, se você está tendo algum problema no relacionamento familiar, peça ajuda. Converse. Teve um casal aqui que uma vez marcou um horário comigo no gabinete. Eu estou me lembrando desse casal. Eles falaram assim: pastor Wagner, nós estamos enfrentando um problema com a nossa filha adolescente. E o senhor já passou por essa dificuldade com o adolescente.
A gente gostaria de te ouvir um pouco, o que a gente vai fazer, quais as atitudes, como nós vamos tomar decisões. E eu fiquei mais de hora conversando com esse casal, contando as minhas experiências e como nós agimos. E outras experiências também de gabinete que nós ouvimos. Então, é muito importante. Ouça. Está com um problema com filho ou com filha? Sente com alguém. Pastor, estou com um problema. Só de você falar o problema já vai aliviar o seu coração. E de você ouvir que outros também já passaram por problemas semelhantes ao seu. Não é pecado. Então, sente com alguém. Está passando por problema conjugal. Sente com alguém maduro. Não sente com qualquer pessoa. Sente, está com problema no casamento, problema de relacionamento, problema de adaptação no casamento, problema de 1 ano de casal, problema de 5 anos de casal, problema de 15 anos de casal, problema de 25 anos de casal, problema de 35, 40 anos de casado. Sente com alguém, problema de relacionamento na velhice. Tem problema? Tem, pastor. Você acredita que tem problema? Às vezes eu vejo aí, eu tenho trabalhado casais que estão há 30 anos casados, mas estão enfrentando a maior crise dos 30 anos. Sente com alguém para ouvir, para conversar. Exponha o seu problema junto do seu cônjuge, com essa pessoa que vai te orientar direito. Não deixe estourar primeiro. Tem casal que espera acabar todas as possibilidades para depois procurar orientação. Pastor, aqui, já foi marcada a audiência lá no fórum. E agora? Agora, vai para o fórum, minha filha. Já foi marcado, você já não quer ouvir mais nada. Ninguém quer ouvir. Então, sente. Sente uma vez, sente duas, sente. Converse. Converse. Ouça alguém que tem uma boa palavra. Não ouça quem não está bem orientado para isso. Ouça os pastores, ouça os conselheiros de casais, quem trabalha com família, que tem experiência. Tem coisas que não pode entrar no casamento. Por exemplo, infidelidade conjugal não pode entrar no casamento. Ignorância, arrogância, falta de educação, falta de companheirismo, isso não pode entrar no casamento. E tem casais que estão dentro da igreja carregando essas situações a vida inteira. A vida inteira. Então, tenha cuidado. Tá bom? Nós temos uma classe, vai apresentar a classe ou não? Qual a idade? 7 e 8 anos. É a classe mais bonita que tem, né? Cada domingo tem uma classe bonita aqui. 7 e 8 anos. Podem se apresentar. Versículos. Parabéns, Deus abençoe. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus abençoe. Irmãos, nós já estamos programando, espere um instantinho. Nós já estamos programando, está quase bem adiantada a viagem missionária de 2020. Janeiro de 2020, viagem missionária. Estamos programando para Virgem da Lapa.
Virgem da Lapa é quase divisa com a Bahia, é um pezinho na Bahia, e nós vamos trabalhar num lugar muito bacana, com algumas comunidades em torno, comunidades quilombolas. Então, nós já queremos que você já comece a se preparar. Se você tem interesse em ir, nós vamos selecionar algumas, porque nós vamos levar no máximo 70 pessoas, que é o total máximo de pessoas que podem ir. Então, daqui a pouco nós já vamos soltar o contrato. Então você já vai se preparando, porque vai ser a medida do contrato e da seleção também de atividade que você está disposto a fazer lá. Por exemplo, você vai trabalhar com evangelismo, você vai trabalhar com departamento infantil. Nós já vamos tentar, nós precisamos muitas pessoas no discipulado. A gente quer trabalhar com muito discipulado. Esse ano a gente está pensando em trabalhar com um modelo um pouco diferente. A gente está querendo que a pessoa entre na casa das pessoas, entra na terça e vai ali 5 dias naquela mesma casa, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, discipulando aquela família para tentar criar mais um vínculo. E isso fará de manhã numa casa, de tarde em outra, de noite em outra. Então, no mínimo, você terá famílias aí, né? 3, cada dia você faz 3 vezes 5, 15 famílias, você pode discipular. Então, vamos trabalhar com essa linha. O custo provavelmente vai ser em torno de R$200. Você já pode ir reservando. Se você não puder ir, se você já puder ir preparando para abençoar alguém, tem pessoas que querem ir, mas não tem recurso financeiro. Se você puder ajudar com 100 ou com R$200, também já vai preparando nisso aí. Deve ser a data 15 a 22 de janeiro, é a data que a gente vai. É uma semana lá no Vale do Jequitinhonha, tá bom? Virgem da Lapa é o lugar, tá? Então, estejam já orando por isso. Quero também falar sobre a torre de oração. Esteja orando pela torre e faça parte da torre de oração. É um momento de oração. Nós precisamos clamar pela igreja. A irmã Hilda está ali, fica de pé, irmã Hilda. Você quer fazer parte da torre? Tem aquele reloginho aí ainda com você? Tem um modelinho, me empresta um aí, irmã Hilda. Tem um modelinho de relógio de oração, é o mesmo que está lá na torre. Se você orar 5 minutos por cada um desses motivos que ali estão, você consegue orar 1 hora certinho. 5 minutos por... nós estamos precisando de algumas pessoas para a gente já começar a terça-feira. Então, nós já estamos na segunda, de 6 da manhã às 6 da manhã de terça. Nós queremos já passar para a terça. Já teve 48 horas de oração sem parar. Nós já temos 24 horas sem parar. Nós queremos ir para 48 horas sem parar. Então, apanhe o reloginho de oração ali com a irmã Hilda, se você já está, se você colocou o seu nome em algum horário, procure a irmã Hilda e ela vai te orientar, vai anotar seu nome. Não pode falhar, tá bom? Você pode orar em casa ou pode orar aqui na torre, mas procure a irmã Hilda e dê o seu nome e você não pode falhar, né? Se falhar, se não puder naquele dia, tem que passar para alguém para não deixar parar. Nós queremos 24 horas, depois 48 horas, depois 72 horas de oração sem parar. Nós vamos orando sem parar, tá bom? Torre de oração. Bênçãos especiais hoje. Quem tem bênçãos, bênção de aniversário, bênção especial, mais um ano de vida, mais uma bênção. Vem aqui à frente agradecer a Deus. Olha aí, Lei. Vamos agradecer a Deus.
Vamos louvar o nome do Senhor. Que bênçãos, né? Bênçãos especiais. Irmão Pedro, ficou mais jovem, né, Pedro? Deus abençoe. Mais experiente. Bênçãos especiais, bênçãos de aniversário. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos por esse dia, por essa manhã tão especial na tua presença. Senhor, o Senhor tem sido fiel e tem derramado bênçãos especiais sobre a vida da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Temos experimentado o teu cuidado e estamos aqui à frente para agradecer. Agradecer por mais um ano de vida, agradecer por uma bênção especial, agradecer porque o Senhor está verdadeiramente com as tuas mãos sobre nós. Muito obrigado. Sustenta essa igreja na tua presença. Deus, renova, traz sim a cada dia palavras abençoadoras aos nossos corações, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sustenta essa igreja, traz e derrama unção nova, é a nossa oração. Gratos ao Senhor e pedindo que a tua bênção alcance cada lar aqui representado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Vá na paz, cumprimente pelo menos 5 pessoas. Cumprimente 5 pessoas. Convide o irmão, né? Fala, irmão, hoje eu vou almoçar na sua casa. Convide o irmão aí. O convite de Jesus, né? Para Zaqueu, né?